Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui pela graça de Deus mais uma vez para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, que já providenciou todas as coisas para que nós estivéssemos aqui, para que houvesse vida aqui nessa terra. Então a gente tem que parar e pensar na grandiosidade desse Deus, no próprio nosso organismo, como funciona, tudo que Deus fez, a perfeição das coisas de Deus, para parar e louvar e agradecer, tudo isso, Nós dependemos dele muito e devemos ser muito gratos por tudo, especialmente por ele ter nos dado a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos falar com Deus, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, para louvar, para adorar, para exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós queremos neste momento colocar as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo ao Senhor que perdoe os nossos pecados, purifique os nossos corações, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos apresentar ao Senhor este culto, Pai. Então, meu Deus, seja o Senhor falando aos nossos corações, revelando a Tua vontade, curando as nossas almas, fortalecendo os nossos espíritos, fazendo a Tua grande obra na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Visita, meu Deus, esta pessoa, este lar, esta casa, esta família que está neste momento cultuando junto conosco, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, e envolve com o Teu poder, envolve com o Teu Espírito Santo. Visita, Pai, cada familiar, cada vida que está convivendo neste lar, onde quer que esta pessoa se encontre nesse momento, esteja ela completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Que este culto seja, meu Deus, dirigido pelo Teu Espírito Santo, seja o Senhor falando aos nossos corações, seja o Senhor revelando a Tua boa, perfeita e agradável vontade sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor inspirando a palavra a cada um de nós, trazendo, meu Deus, aquilo que nós necessitamos ouvir de Ti, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela semana abençoada que o Senhor nos concedeste. Muito obrigado por mais este dia que o Senhor está nos concedendo. Nós entregamos tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos iniciar o culto dessa manhã com o irmão Luiz compartilhando com a igreja a palavra que Deus tem colocado no seu coração. Então prepare aí os seus corações para ouvir a palavra de Deus. Toma cuidado nesse momento com as distrações, com aquilo que tenta desviar a tua atenção nesse momento, para que o seu foco esteja tão somente na palavra de Deus. Esse é o momento que você precisa parar, todos nós precisamos parar para ouvir, para ver aquilo que Deus quer revelar aos nossos corações. Glória a Deus. Então, irmão Luiz, bom dia mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. O irmão está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, Tininha, bom dia a todos que vão ouvir, assistir a esse culto nas outras redes sociais, em outro momento. Sejam abençoadas todas as famílias dos que participarem aqui e mais tarde, no nome de Jesus. Graças a Deus, pastor, passamos por mais uma semana. O Senhor Deus nos trouxe até aqui, como bem disse o Senhor, igualmente Marta e Maria,
Marta ficou ligada nos afazeres da casa, mas Maria ficou aos pés de Jesus, ouvindo a palavra da salvação. Quando Marta reclamou, Jesus falou que Maria tinha escolhido a melhor parte. Então nós estamos aqui por gratidão a Deus, porque tivemos a escama dos nossos olhos removidas, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que, mesmo que conseguíssemos cumprir toda a lei, não teríamos a salvação na eternidade com Cristo. Então, a palavra de Deus que foi ministrada aos nossos corações, ela nos revela que nós somos grandes pecadores, que não temos a capacidade de nos reconciliarmos com Deus e que só mesmo pelo sacrifício de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo que não tinha pecados, só mesmo através desse sacrifício perfeito é que nós alcançamos a eternidade. Temos que estar muito contentes. Estamos aqui de forma espontânea, porque somos salvos pela fé em Jesus Cristo, que nem vem de nós, é dom de Deus para nós. Então, essa palavra é muito importante, precisamos prestar atenção, porque a palavra, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos cura, ela nos revela quem nós somos e ela nos guia em sabedoria até o último dia de nossas vidas nessa terra. Hoje eu trouxe um pequeno trecho que está em Provérbios 23, dos versículos 17 ao 19. O livro de Provérbios, capítulo 23, dos versículos 17 ao 19. Trata de um sentimento, esse trecho aqui desse capítulo, trata de um sentimento muito comum no ser humano e que tem uma pequena orientação aqui de como devemos proceder. Provérbios 23, versículos 17 ao 19. Eu vou então fazer a breve leitura. Não tenha no teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Então vamos agora, nós devemos sempre, quando estivermos no Antigo Testamento, nós temos que olhar em perspectiva. Nós temos que ler e interpretar aos olhos do Novo Testamento. Nós temos que entender, porque nós agora estamos debaixo da graça de Deus. E aqui fala logo de cara da inveja. A inveja é o sentimento do ser humano. E ela aflige e ataca, esse sentimento é muito comum, principalmente no coração do cristão, por incrível que pareça. A inveja dos ímpios, a inveja das pessoas que não ligam para Deus, que não estão nem ali, pode ser uma inveja por questões materiais, de dinheiro, pode ser uma inveja por questão de fama, pode ser uma inveja por questão até de dom. Eu queria ser como aquele cara, eu queria ser um lutador, eu queria ser um apresentador de TV, eu queria ser um jogador de futebol, todo desse tipo. Mas a que ele se refere aqui realmente, vamos colocar assim, esse sentimento, é a questão da inveja dos ímpios. Uma coisa que nós precisamos entender, que a maioria das pessoas, dos grandes milionários, a grande maioria, 99%, que são os homens mais ricos do mundo,
as famílias mais ricas do mundo não estão nem aí para Deus. Não estão nem aí para Deus. Nem querem saber. Então, não existe essa ligação direta de, não, agora nós precisamos, eu estou na igreja tal, e eu estou lá num determinado congresso, que eu vou para lá e eu vou arrebentar, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter... Não é a realidade. Se fosse assim, os mais milionários seriam cristãos, e não são. Então, a realidade é essa. E ele fala, em vez de você ter inveja, no temor do Senhor, perseverais todo dia. Ou seja, no temor do Senhor, vamos entender aqui como hoje, mantenha-se fiel a Deus. Mantenha-se fiel a Deus todo dia, independente das circunstâncias, independente das suas condições materiais, mesmo que você não seja um jogador, seja um peladeiro barrigudo de fim de semana, viva a sua vida em temor a Deus. Tenha a sua paz, tenha a paz de Cristo no seu coração. Isso já é coisa demais. Nós costumamos, muitas vezes, não dar valor, porque nós vivemos mergulhados nesse mundo e não damos valor. Mas nós temos a nossa salvação, e ele vai falar isso aqui mais adiante. E a gente não costuma valorizar isso. Muitas vezes eu estou em ambientes com outros profissionais na minha área e vejo a todos sedentos por dinheiro, não sei o que lá, e eu olho, são pessoas espiritualmente mortas. Quando chegarem no final do dia, não vão, e são pessoas que eu gosto. Eu falo alguma coisa, é horrível, não sei o que lá, puxo a imagem de um santinho, não, está aqui, eu sou devoto, eu sou católico, não sou praticante, isso é a coisa mais cômoda do mundo. Né? Então, o temor a Deus, ele envolve reverência, temor, tremor, e não pensar que, pelo fato de sermos salvos e sermos filhos de Deus, não passaremos por provações, está muito errado. Porque uma das coisas que a provação tem é realmente provar a nossa fidelidade. Deus nos prova no dia a dia, nós vamos vivendo. Essa situação, o que nós damos mais valor? A uma vida de 80, 90 anos, às vezes 100, não damos valor à eternidade. Na verdade, nós nunca, a gente não consegue trazer isso para os nossos olhos. Uma coisa que eu costumo muito fazer quando eu saio de manhã, que eu começo a me agitar para ir trabalhar, eu olho para o céu. Pode estar com nuvem ou um dia ensolarado. Eu olho e digo, eu não pertenço a esse mundo. Esse mundo não é meu, eu estou aqui provisoriamente. Eu pertenço ao reino de Deus. Eu sou cidadão do reino de Deus. Então, isso é uma coisa que me ajuda a quebrar essa situação de inveja, é eu me referenciar, eu saber aonde eu estou e para onde eu vou, e ter a noção de cidadania. Eu sou cidadão do céu, eu não sou mais cidadão desse mundo, eu fui regenerado, pelo sangue de Cristo. Então, ele agora aqui, no versículo 18, ele fala, porque deveras haverá bom futuro. Aqui, quando nós olhamos aqui no Antigo Testamento, o futuro pode aqui estar relacionado que a vida vai melhorar, vocês vão se libertar dos babilônios, isso segundo o Antigo Testamento. Mas o nosso futuro não é. O nosso futuro é a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. É isso que, quando nós olharmos no Antigo Testamento, nós temos que olhar como hoje, debaixo da graça. E ele fala, porque deveras haverá bom futuro.
não será frustrada a sua esperança. E qual era a esperança dele? Ela era a vinda do Messias. Para nós, a nossa esperança, o Messias já veio. Então, nós somos até mais felizes, porque nessa época a igreja era uma sombra, eles não entendiam que Jesus ia sair do sacerdote e o nosso verdadeiro sacerdote, o nosso sumo sacerdote, seria Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo já veio, tanto que tem aquele hino, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, porque Jesus ressuscitou e vive, eu posso crer na eternidade. Então, é isso que nós temos que viver. Como combater essa inveja? E quando nós sentimos aquela inveja a ponto de não nos incomodar, e incomoda, porque isso está escrito aqui no livro de Provérbios, é que nós precisamos mudar a nossa referência. Os nossos valores não são dessa terra. Lógico, evidentemente, que ninguém quer passar fome, passar necessidade. Nós temos que trabalhar, nos esforçar, estudar, tá? É fácil? Não, não é fácil. Mas nós temos que fazer isso. Podemos não alcançar tudo que queremos em nossas vidas? Com certeza. A maioria das coisas que nós desejamos, nós não vamos alcançar. Mas o principal já está garantido. Então, pastor, era o que eu tinha que falar. Eu agradeço. Hoje a palavra foi curta, mas eu tenho certeza que trata de uma emoção, trata de um sentimento que o ser humano tem, que é muito importante e que um verdadeiro cristão não deve ter. Amém, pastor. Obrigado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu destaquei aqui algumas partes, né? Eu acho que o irmão começou falando das várias formas, né? De inveja, né? Inclusive a própria inveja espiritual, né? O irmão tem inveja do outro porque ele profetiza, né? O irmão tem inveja do outro porque ele prega, o irmão tem inveja do outro porque ele faz missões. E inveja, né, das coisas materiais, inveja do sucesso profissional. Então são várias formas de inveja, que é um sentimento nocivo. A Bíblia ela revela para nós que a inveja ela é a podridão dos ossos, quer dizer, pessoas elas adoecem por causa da inveja. Então um sentimento muito nocivo e que nós, como servos de Deus, nós não devemos alimentar, né? Como servos do Senhor Jesus, nós não devemos ter esse sentimento e principalmente ter em relação às coisas dos ímpios, né? A vida dos ímpios, os bens dos ímpios, né? Não, nós não devemos alimentar esse tipo de sentimento muito nocivo, né? Entre outros, a inveja muito nociva. Também o irmão falou sobre o temor, né, do Senhor, e que isso é uma força, né, que nos ajuda a nos manter fiéis a Deus, né? Você tem o temor do Senhor, o respeito, né, pela palavra de Deus, né, a obediência à palavra de Deus, e isso nos mantém fiel. Então é ter o temor do Senhor, não é só se autodeclarar, que tem muita gente se autodeclarando salvas, mas que elas não têm o temor do Senhor. E é muito difícil, né, para nós acreditarmos numa pessoa que esteja completamente salva se ela não manifesta esse respeito pelas coisas de Deus, ela não manifesta a vontade de obedecer a Deus. Por quê? Porque é o Espírito, o mesmo Espírito que nos convence do juízo, da justiça e do pecado, é o mesmo Espírito que nos faz ter esse temor do Senhor e nos capacita para que nós venhamos respeitar e obedecer a esse Deus Todo-Poderoso. Então é importante falar dessa questão do temor do Senhor, até para que as pessoas que realmente foram tocadas pelo Senhor Jesus, elas tenham força, né, para buscarem cada vez mais esse temor do Senhor, esse zelo pelas coisas de Deus, né, essa entrega a Deus que nós precisamos fazer. E mais uma coisa aqui, não falou muito, mas essas três aqui eu destaquei. Sentido de pertencimento que o irmão falou, né? Quando sai de casa ali e fala assim, olha,
eu estou aqui nessa terra, né? Eu estou nesse mundo, mas eu não faço parte desse mundo, eu sou cidadão do reino dos céus, eu sou cidadão, né, do reino de Deus. Então, esse sentimento nós devemos alimentar. Minha irmã até fez ali uma comparação, né? Eu não posso comparar os 90 anos, né, os 100 anos que eu posso ter aqui nessa terra, um pouquinho mais alguns, com a eternidade que Deus me deu. Então, quando o irmão Luiz falou muito bem isso deve ajudar muita gente aí que está com dúvidas sobre isso. Nós não devemos pensar que nós temos duas vidas, nós devemos pensar que a nossa vida ela dá uma continuidade após a nossa morte terrena, né? Ou, como diz o nosso irmão Paulo, após nós dormirmos, né? Após o nosso corpo deixar de existir na forma como nós o conhecemos agora, para que depois ele seja transformado para aquela forma gloriosa que o Senhor Jesus fará um dia. Então é importante a gente ter essa noção, porque tira, né, aquela tristeza, tira aquele desespero por causa da morte física, porque nós entendemos que nós não seremos cidadão do céu, né? Nós não seremos cidadão do céu, nós já somos. É isso que nós, o irmão Luiz se colocou dessa forma, nós somos cidadão lá dos céus. Você não vai ser, você já é. É isso. Então, apenas nós vamos trocar de roupa, trocar as nossas vestes, essas vestes que se corrompem, que se destroem, que um dia vão descer à sepultura e vão ser comida pelos bichos, vai se transformar numa veste incorruptível, indestrutível, gloriosa, tal qual é o corpo do nosso Senhor Jesus. Então isso é o que o crente tem de esperança, é isso que nos dá a fé e a força a cada dia, porque se nós conseguimos enxergar isso, todo o resto fica pequeno demais, todo o resto fica, não tem como mensurar o que nós temos para ganhar com o que nós temos aqui nessa terra. Não tem nada que nós possamos ganhar aqui nessa terra que compense aquilo que nós já ganhamos lá no céu, que nós já ganhamos. Olha só o pensamento, tá, irmãos? Não é aquilo que eu vou ganhar, não, é aquilo que Jesus já me deu. Então a pessoa, ela sai. Agora você entende porque aqueles homens se deixaram queimar na fogueira. Agora você pode entender porque aquelas mulheres se deixaram ser comidas por leões, porque aquelas pessoas pouco valor deram à sua vida terrena, porque elas sabiam que tinham algo muito maior. É isso, é essa visão do cristianismo original, genuíno, não é aquela de possuir, de ter, né, de que ser mais que vencedor significa coisas materiais. Não, mais que vencedor é aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mais que vencedor é aquele que venceu o pecado. Mais que vencedor é aquele que sabe aonde está e para onde está indo. Esse é o mais que vencedor. Então, irmão Luiz, uma palavra que o irmão falou curta, né, mas muito profunda. O importante é que a profundidade da palavra, o alcance que ela pode ter na vida de uma pessoa que está desesperada, lutando, que às vezes não vê sentido na sua luta, e ela recebe uma palavra dessa, ela fala, agora eu sei, né? Agora eu sei o sentido de tudo isso, então agora vale a pena, então eu vou me esforçar. E de repente ela estava colocando ali tempestades em copo d'água, e agora ela, puxa vida, mas né, vale a pena. Então até as coisas, se Deus quiser, vão se tornar mais fáceis aí na vida dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus. Que Deus aí continue abençoando para trazer sempre aí essa palavra que traga um subsídio, um recurso no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Para que nós possamos continuar essa caminhada no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então, que Deus abençoe, né? A sua vida, a sua casa, a sua família e tudo que aprove a Ele colocar debaixo da sua responsabilidade no nome do Senhor Jesus. Agora sim, vamos louvar o nosso Deus. Qual é o hino que nós vamos louvar esse Deus maravilhoso? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 141 da Harpa Cristã.
aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. És tua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar a igreja agora a abrir novamente a palavra de Deus no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16. Enquanto os irmãos aí vão abrindo as suas Bíblias, eu vou orar a Deus pedindo aí que nos conceda a sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Meu Deus, não seja a minha vontade, não seja aquilo que eu penso ou aquilo que eu acho, mas seja o Teu Espírito Santo a me guiar, a fazer lembrar, a me ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então, nós vamos até o versículo de número 13, tá? 13. Tem irmão aqui de novo, pastor, 13,5, né? 3,1, né? Não, a nossa fé está em Deus, né? Vamos deixar essas coisas aí para lá, vamos confiar no nosso Deus em todas as coisas.
Aqui tem um subtítulo na Almeida Revista Atualizada que está Samuel enviado a Jessé. Então vamos ler e depois a gente vai entender aqui o que Deus está falando conosco. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma palavra, né, muito profunda. Começamos aí dizendo que aquele subtítulo de Samuel é enviado a Jessé. Então, para a gente entender o contexto, a gente, nesse momento, quando Samuel é enviado por Deus para ungir um novo rei, estava ali ainda reinando, né, o Saul. Saul era o rei, mas Saul havia sido rejeitado por Deus. Por que Saul tinha sido rejeitado por Deus? Por rebeldia, por desobediência, por teimosia, porque ele deu mais valor à glória dos homens do que à glória de Deus. Primeira coisa, ele sacrificou tomando o lugar do sacerdote quando ele não tinha tal função. Ele não esperou para Samuel, ele se precipitou e foi lá e fez o sacrifício. Deus ainda deu uma paradinha, ainda não veio a sentença, mas quando Deus manda ele destruir toda Amaleque, todo aquele povo, né, e destruir tudo que havia lá, jogar ali aquele povo por terra, e ele vai lá e poupa o rei Agag, e poupa o melhor do gado, e Deus mandou destruir tudo.
Aí ele faz uma afronta direta a uma ordem de Deus. E quando o profeta Samuel é enviado, você pode ver esse 1 Samuel no capítulo 15, você vai lá a partir do versículo 1, você vai entender a história toda, né? Quando Samuel é enviado para repreendê-lo por ele não ter obedecido à ordem do Senhor, ele, ao invés de se arrepender, de pedir perdão, de assumir a sua responsabilidade, a sua culpa, ele joga a responsabilidade sobre o povo e ainda tenta dissimular, dizendo que tinha obedecido completamente à ordem de Deus. Quando Josué fala, que balido de bois e ovelhas é esta? E quando Samuel vê o rei Agag vivo, achando que já tinha escapado da morte, ele fala, você realmente se rebelou, você desobedeceu, você foi escolhido lá entre o povo de Israel, você não era nada, não era ninguém, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te ungiu, foi Deus que te colocou nessa posição, e você jogou tudo para o alto. E aí vem aquela sentença maravilhosa, que é bom de sempre refletir, que está em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, Ele te rejeitou para que não seja mais X. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a teimosia como a idolatria. Tem muita gente aí se rebelando contra Deus, dizendo que não é bem assim, né? Não foi isso que Deus quis dizer. Toda forma de amor é válida, né? E fazem coisas que a Bíblia condena e praticam coisas que a Bíblia abomina, é abominável até hoje, mas elas querem mais buscar a glória dos homens, querem mais satisfazer as suas vontades, a sua carne, de que obedecer a Deus. O que aconteceu com o rei Saul, o rei de Israel, ungido de Deus? Ele foi rejeitado e ele não se arrepende, ele continua naquela sua obsessão pelo poder e pela glória dos homens até a sua destruição total. E aqui vai começar a queda de Saul, porque Deus, ele manda ungir um novo rei. Será que se Saul tivesse falado, não, tudo bem, Deus me rejeitou para não ser rei, mas fazer parte do reino de Deus já é bom demais, então Deus, eu renuncio à minha coroa, eu errei, eu pequei, eu quero somente esse seu perdão. Será que Deus não teria perdoado? Mas o coração da pessoa que se rebela contra Deus, normalmente ela não volta atrás, né? A pessoa que se rebela deliberadamente, depois de ter experimentado a unção, depois de ter chegado pertinho da graça de Deus, dificilmente essa pessoa ela consegue retroceder, ela consegue voltar atrás. E isso estava acontecendo aí com Saul. Mas aí na passagem nós podemos ver que o Samuel, ele vai até aquele povo, né? Diz assim, disse o Senhor, Samuel, até quando terás pena de Saul? Olha que ele estava com pena, havendo eu rejeitado, né? Para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem que invertirei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos lhe provide um rei. E aí veio que o temor de Samuel. Por quê? Porque Saul era rei, estava vivo, né? E um rei que não tinha nem temor de Deus, né? Mostrou que não tinha nenhum temor. Se ele imaginasse que Samuel estava indo lá para ungir um novo rei, o que vocês acham que ele ia fazer, pessoal, né? Cortar a cabeça do Samuel, era muito fácil. Não, se ele não ungir, não vai ter novo rei. É o pensamento natural, as pessoas que acham que podem lutar contra Deus. É muito fácil, né? Eu vou fazer assim e Deus não vai poder fazer nada. Gente, olha só que frase horrível, né? Deus não vai poder fazer nada, né? Já pensou a pessoa pensar, é como as pessoas desse mundo pensam, Deus não existe, o importante é você fazer o seu caminho, é você que faz o seu jeito, e aí acabam trocando míseros anos aqui nessa terra, como já falamos aqui no começo, por uma eternidade de glória na presença de Deus. É isso que essas pessoas estão fazendo, achando que elas podem ser donas dos seus próprios destinos, quando o homem nem sabe se amanhã ele vai continuar a respirar aqui nessa terra. Essa que é a grande verdade. Nenhum de nós sabe. Nós sabemos que acordamos hoje, damos glória a Deus, mas nós não sabemos se amanhã nós vamos estar aqui. Isso não pertence a nós, isso pertence a quem? A Deus. E muitas pessoas, elas não pensam assim, né? Vou fazer isso, daqui a 10 anos vou fazer aquilo, daqui a 15 anos, e amanhã, puxa, não sei, estava tão bem, estava rindo, estava brincando aqui no nosso meio,
e de repente, né, como é que pode, né, como é que as coisas acontecem? As coisas estão escritas, a morte, ela faz parte da vida, mas se você vai ter uma morte para ignomínia, ou uma morte para uma eternidade com Deus, é uma decisão que você deve tomar agora, aqui nessa terra, e não depois que você partir. Então o convite já está aberto, né? Já estamos abrindo o convite aqui, né? Para você que quer realmente ter uma eternidade de glória. E aí, ele pergunta lá, como darás, Deus orienta ele. Uma coisa interessante aqui nessa passagem é que ele diz assim, como eu irei, pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que há de fazer e os enviais a quem eu designar. Quando ele recebeu essa ordem de Deus, Samuel é humano, como nós somos humanos, né? É claro, um homem especial, tinha unção poderosa de Deus, nem vamos discutir isso, né? Mas ele era humano, tem a humanidade dele, e ele fala aí, inteligente, né? Um homem inteligente, um homem com unção de Deus. Quando ele recebe aquela ordem, ele fala assim, mas o Saul vai me jantar, né? Ele vai acabar comigo. E ele não guarda isso para si, ele não tenta inventar fórmulas mágicas, ele faz o que qualquer um de nós devemos fazer. Ele consulta Deus, ele fala com Deus, mas ele vai me matar, Senhor, essa ordem, eu não estou querendo desobedecer o Senhor, quero obedecer o Senhor, mas ele vai me matar, Senhor, como é que vai ser isso, né? E Deus dá orientação. Então, toda vez que nós estivermos em dúvida nessa vida, toda vez que nós estivermos com medo de alguma posição que nós devemos tomar, toda vez que a gente não souber qual o caminho que nós devemos seguir naquele momento, o que nós devemos fazer? Pedir a orientação de Deus, pedir a direção de Deus. Quantas pessoas não estão batendo cabeça por aí porque elas não pedem a direção de Deus? Então imagine uma coisa simples, né? Você tem um caminho para seguir na sua vida, tem uma rota que já foi estabelecida ali por Deus, mas de repente, por alguma razão, imagina um avião que tem lá, né, aqueles controles, eu não sei como funciona, não sou piloto, não conheço profundamente, mas eu sei que eles têm umas rotas que eles colocam e o avião vai seguir aquela rota ali automaticamente até o momento da descida, né, da aterrissagem, que o piloto precisa retomar o comando, mas enquanto isso, o avião ele vai seguir, já tem aquela rota gravada e ele vai seguir aquela rota. Mas se por um erro humano ali, alguém for lá e digitar o número errado, será que ele vai na rota certa? Não, né? A direção está errada. Então, quando a pessoa ela pede a direção de Deus, ela está seguindo uma rota o quê? Certa, correta, ela não vai para o lugar errado. Ela não vai cair no meio da floresta por falta de combustível, porque ela está seguindo a direção de Deus com tudo organizado. Mas quando ela começa a bater cabeça, vai para cá, vai para lá, pergunta um, pergunta outro, e não coloca o joelho no chão, e não ora, e não pede a direção de Deus, é como aquela pessoa que digitou errado e não percebeu. Uma hora ela vai cair no mar, ela vai cair numa floresta, ou vai ter que aterrissar num lugar que ela não estava previsto, né? Por quê? Porque a rota está errada. Então, se você tem dúvida da decisão a tomar, se você tem dúvida do caminho que você está seguindo, consulte a Deus, faça que nem o Samuel, o profeta, ele foi lá e falou com Deus, não, o cara vai me matar, o que eu faço? E Deus deu orientação para ele, né? Vamos ver qual a orientação? Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Então, Deus mostrou tudo o que ele vai fazer. Você não vai chegar lá e vai dizer, né? Claro que você não vai chegar lá e dizer, olha, vou ungir um rei, tu vai morrer, né? Tu vai dizer, olha, nós vamos aqui sacrificar, vamos fazer um sacrifício, né? Que era comum naquela época, o Samuel passar pela cidade e fazer o sacrifício. Então, nada de anormal, isso não ia despertar a atenção dos olheiros de Saul, ninguém ia chegar para Saul e falar, o Samuel está fazendo um sacrifício lá em Belém, não, porque ele já tinha o costume de fazer os sacrifícios dele. Então, até aí tudo bem, Deus deu uma orientação, uma rota perfeita, né? Para que não houvesse qualquer acidente de percurso para o Samuel. E quando ele chega lá, Samuel
disseram ao Senhor e veio a Belém. Saíram ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Porque poderia ser uma vida para correção. Eles poderiam ter cometido alguma coisa errada e Samuel iria lá pedir para que eles fizessem uma correção, e isso causava neles grande temor. E a gente já sabe que não era para isso que o Samuel não estava indo para lá, né? E ele respondeu: é o que? De paz, vim sacrificar o Senhor, santificai-vos e vinde a mim ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício, tá? Então, olha só, ele recebeu uma missão muito perigosa, ele tinha que ungir um rei, mas ele também recebeu a direção de Deus para passar por aquela situação muito perigosa. Talvez você esteja passando na sua vida por uma situação difícil, uma situação que você não saiba como resolver, mas se você pedir a direção de Deus, Ele vai te mostrar qual caminho seguir, né? Ou seja, até o momento de você dar uma paradinha e esperar um pouquinho, né? Esperar a poeira acertar para continuar a caminhada. Às vezes é isso, mas é Deus que vai dizer para você qual é a decisão que você deve tomar, como você deve agir nessa situação. Então, em qualquer situação, o importante que fica para nós é nós confiarmos na direção de Deus. Nós precisamos confiar na direção de Deus. Então, tem muita gente na vida sem direção, porque está buscando direção desse mundo, né? A pessoa está lá escutando o horóscopo, né? Está lá na rádio escutando, né? Você hoje vai ser feliz, você vai encontrar a pessoa da sua vida, a pessoa está toda emocionada, né? E aí chega no final do dia, está frustrada, que não encontrou nada, foi uma pessoa bater na porta dela para cobrar alguma coisa lá, para cobrar uma dívida, e não era, estava longe de ser a pessoa da vida dela. Não é assim, né? A gente pede a direção de Deus, coloca diante de Deus, e a pessoa deve confiar. Quando nós pedimos a direção de Deus, não basta só pedir, é preciso que confiar na direção que Deus vai dar a cada um de nós. Vamos ver aqui no versículo 6, o que nosso irmão Samuel, como ele age lá nessa situação. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe, forte, robusto, né? Um homem ali preparado e tal. E aí logo Samuel falou: puxa, esse, né? Com certeza Deus escolheu esse Eliabe aí, né? Será que foi Eliabe, né? Termino 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que? O exterior, a aparência, né? O Rolex, a Ferrari, né? O terno. A pessoa vê aquela parte supérflua, exterior, mas o que vê o nosso Deus? O que olha para o nosso Deus? O Senhor olha para o coração, Ele olha para o centro da vontade, da inteligência e das emoções do ser humano. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. O Samuel já não está mais o quê? Especulando, agora ele está seguindo, Deus já deu a direção, né? Eu não vejo, Samuel, eu não vejo do jeito que você está vendo não, tá? Eu não olho para a aparência, eu não olho para o currículo dessa pessoa, eu não olho para isso, para a capacidade humana, para a capacidade intelectual dela, eu não estou olhando para isso, eu olho para o coração, eu olho para aquilo que está lá no mais profundo do interior dessa pessoa. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Então Deus não estava enxergando aqueles ali como aquele que seria o futuro rei de Israel, nem a Eliabe, né? A lição que nós aprendemos aí, que nós não devemos ficar olhando para a aparência das coisas, das pessoas, né? Tem muita gente que fica ligada na aparência, né? Hoje, então, é um tal de famoso, né? de influenciar para lá, de influenciar para cá. Deus não está olhando para nada disso. Deus está olhando para o coração, aquele coração que é temente,
com aquele coração que faz as coisas ali com zelo para Ele, é aquele coração que é puro diante dele. É isso que Deus está olhando para dentro de cada um de nós. Então nós devemos ter esses critérios também, buscar ter esses critérios para avaliar as situações, para avaliar as pessoas e não ficar nessa superficial, né? Naquilo que a pessoa quer demonstrar pela sua aparência, mas aquilo que realmente está de fato no seu interior, o seu caráter, a maneira como ela reage às situações, né? Por isso que nós devemos colocar a prova, a pessoa deve ser provada. Por exemplo, o obreiro na igreja ele precisa ser provado e aprovado para que ele possa realmente vir a servir, né? Então a pessoa passa por um tempo ali de treinamento para poder chegar e servir a Deus. Vamos ver realmente se as motivações dela, se o caráter dela estão alinhados com a palavra de Deus. Qual é a motivação que a pessoa faz as coisas, né? É isso que Deus está olhando dentro de cada um de nós. Samuel não conseguiu até agora cumprir, né? Nós estamos vendo que nosso irmão Samuel está com uma missão muito dura na mão dele, né? Chegou os 7 filhos, olhou os 7 e não era nenhum dos 7. E aí talvez Samuel falou, mas o que está acontecendo, né? Porque está todo mundo aqui e ninguém, Deus não escolheu ninguém. Então o que Samuel faz, irmãos? Versículo 11, perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa, sem que ele o que venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois é ele. Então, Deus chamou a Davi. Davi estava aqui. Primeira coisa para Deus te chamar. Tenho orado a Deus para Ele revelar qual é o meu chamado. Está disponível. Davi estava disponível. Outra coisa, Davi estava ocupado. Ele estava disponível, mas estava ocupado. Numa tarefa das mais simples que tinha naquela época. Trabalhosa, mas simples, né? Ele era pastor de ovelhas, estava cuidando do rebanho de ovelhas da sua família. Então Davi cuidava do rebanho ali, né, com todo o cuidado e com muita fidelidade naquele trabalho. A gente vê que ele mesmo relata depois dessa luta, que ele já tinha lutado com o urso, que ele já tinha lutado com o leão, né? Depois a gente sabe que ele vai lutar até com o gigante, né? Mas ele já tinha lutado com o urso e com o leão para defender as ovelhas ali do rebanho. Então ele era um pastor muito zeloso, muito cuidadoso, muito fiel no trato ali com os negócios do seu pai, com as ovelhas do seu pai. Então Deus ele já estava vendo todo aquele zelo de Davi, todo aquele cuidado, aquela disposição do coração de Davi de servir a Deus, aquela integridade de Davi de servir a Deus, embora fosse um homem humilde, um homem ali que tinha pouca importância, viu que da família, nem chamaram ele, e talvez não te chamem para as reuniões. Talvez você seja aquela pessoa que é esquecida no seu grupo social. Talvez as pessoas nem se lembrem de você, mas Deus ele não se esquece de ninguém. Deus ele não se esquece de você. Pense nisso agora. Talvez você esteja aí falando, poxa, mas deixaram de me convidar para aquilo outro, né? Não me chamaram, ou deram o carro para fulano, não me deram. O que é importante para você, para a sua vida, Deus ele não se esquece de você. E quando Ele tiver que te colocar em algum lugar, ninguém vai poder impedir disso acontecer. Você precisa entender isso, que a porta que Deus abrir para você, ninguém vai poder fechar. Aquela porta que Deus fazer para você, ninguém pode fechar. Ele era desprezado na família dele, eles não levavam ele em conta, mas Deus usou o seu profeta para mandar chamar Davi, aonde ele estiver. Nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar, para que ele fosse ungido. Eu creio, né? Eu acho que ninguém chegou lá e falou, você vai ser ungido rei. Não foi definido aqui qual foi a unção que Davi recebeu ali, a não ser para nós, né? Que ele recebia unção para ser rei de Israel. Mas naquele momento eles deviam estar pensando, ele deve estar sendo ungido um profeta, né? Para substituir lá no futuro ao Samuel, como fez ali o Elias com o Eliseu, né? Então eles estavam pensando por essa, no máximo chegando a esse tipo de pensamento. E não que naquele momento Davi estava sendo ungido o rei de Israel. Então, Davi, muito fiel a Deus,
nas pequenas coisas, no cuidado com o rebanho de ovelhas, agora ele seria colocado sobre as grandes coisas. Ele que cuidava daquele rebanho divino, iria cuidar do rebanho de pessoas do Senhor, do povo de Israel. Ele estava sendo chamado para ser o pastor de todo o povo de Israel e cuidar de todo o povo de Israel pelo Senhor. O Senhor chamou ele para isso. Versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E naquele dia diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, naquele momento que Samuel ungiu a Davi, a unção, irmãos, não é só um banho de azeite ou uma imposição de mãos. Naquele momento que a pessoa ela é ungida, ela recebe o poder do Espírito Santo para ser dirigida por Deus. A unção, quando é imposta a mão, quando é derramado aquele óleo, o Espírito Santo de Deus passa a capacitar aquela pessoa. É uma capacitação que vem do Espírito Santo. E quando isso acontece com cada um de nós, no momento em que você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não por uma emoção, não por uma decisão para agradar quem está próximo de você, porque a pessoa é muito sua amiga, porque ela insistiu muito, não. Porque o Espírito Santo te convenceu. Naquele momento, você recebe a unção dos santos. A primeira unção que nós recebemos é essa, a unção dos santos. Né? Quando eu falo aqui é o Espírito Santo, tá? Os santos somos nós, tá, irmãos? Por favor, né? Não vamos, né? Só existe um Deus, né? Todo mundo sabe disso. É a unção do Espírito Santo sobre o povo que é separado santo, o povo que é separado para Deus. Essa unção nós recebemos no momento em que nós cremos pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, no Senhor Jesus como nosso Salvador, pela graça de Deus, mediante a fé que é nos dada pelo Espírito Santo de Deus. Essa unção que faz a diferença em nossas vidas. É essa unção que faz com que cada dia que nós nos levantemos, nós pensemos em Deus e que nós queremos estar na presença dEle. Nós lutamos por estar na presença dEle, mesmo nas adversidades, nas provações e nas tentações dessa vida. É essa unção que nos faz prosseguir esse caminho. Davi recebeu a unção de rei. Ele é um tipo de Cristo. Ele vai ali cuidar daquelas ovelhas, vai cuidar daquele povo de Deus, mesmo sendo homem, mesmo sendo imperfeito, mesmo falhando e cometendo uma das falhas mais graves. O que Davi fez? Davi cometeu adultério, matou a esposa da mulher com quem ele cometeu adultério, ou matou o marido da mulher com quem ele cometeu adultério, né? E aí, além de matar o marido que estava ali, ele ocultou tudo, pegou a mulher para ele. Deus passou, como diz aí, passou o pano, pessoal? Não. Passou a mão na cabeça de Davi? Não. O que Deus fez? Mandou o profeta Natan ir lá e repreendê-lo. E disse que aquele filho ali não iria vingar, não iria adiante. Mas só foi aquele filho que ele perdeu? Não. Ele perde Absalão, ele perde Amon, e lá no finalzinho ele vai perder mais um filho na luta com Salomão. Porque rebeldia, naquele momento que ele foi rebelde, quando ele foi rebelde, quando ele pecou contra o Senhor, mas ele tinha um coração, lembra que ele foi ungido rei, porque ele tinha o coração conforme o coração de Deus, ele se arrependeu de verdade. Ele, quando ele foi repreendido, ele não falou, olha, sabe como é que é, né? A mulher estava lá, como vê o mundo, né? No terraço, não tinha como resistir, né? Também sou filho de Deus, né? Sabe como é que é, né? Como muitos tentam justificar aí, né? A culpa foi dela, a culpa foi do vento, a culpa foi... Não, eu pequei. Davi falou isso, eu pequei contra o Senhor. E Natan falou, tá bom, seu pecado vai ser perdoado, você não vai morrer.
mas a espada não vai sair sobre a sua casa. Então você viu como Davi sofreu com seus filhos por causa do seu pecado. Esse Davi que nós estamos falando aqui, quando ele foi ungido rei. Então, mas a unção estava com Davi. Tanto é que a promessa de Deus sobre o nascimento, olha que coisa importante a Davi, né, para a história nossa cristã. Por que tem Davi? Davi é do Antigo Testamento, gente, a Bíblia ela é completa, ela não é um livro dividido, nós dividimos para entender melhor, mas ela é completa, do Gênesis ao Apocalipse. E ela está falando de Cristo, desde Gênesis até Apocalipse. Davi, ele é a promessa de vir o Cristo, o Senhor Jesus, é feita para quem? Para Davi. Da sua descendência, vai ser da casa de Davi. José era da casa de Davi. Então a descendência humana, nós sabemos que foi concepção do Espírito Santo, né, através de Maria, tal, tá sabendo. Mas a descendência humana dele, legal, é da casa de Davi. Filho de Davi, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim. Então, ele vem da casa de Davi, uma promessa que Deus fez a Davi. Se hoje nós vemos aí, com o povo de Israel que foi todo arrasado, separado pelo mundo, pelos assírios, né? Pegou e fez aquela mistura doida lá que virou Samaria, mas o povo de Judá, o povo de Davi, Judá e também Benjamim, persiste até hoje. Até hoje está aí. Por quê? Porque foi promessa de Deus, e Deus não volta atrás na sua promessa. Aquilo que Ele promete, Ele vai cumprir. Então, olha como essa extensão da promessa de Deus para Davi, dessa unção que foi derramada sobre Davi, ela vem até nós nos dias de hoje. Então, Davi assume aquele reinado e para passar para um rei eterno da casa de Davi, que chama-se Jesus, o rei que está reinando hoje sobre todo o universo. Jesus, ele é rei e está reinando no reino de Deus. Todas as coisas, quer seja no céu, na terra, debaixo da terra, não importa, estão subjugadas a Jesus. Mas os demônios, cabritas, estão subjugados. Eles não têm poder se Jesus não permitir. Então, quando eles fazem alguma coisa, é debaixo da vontade, não é vontade perfeita, a vontade permissiva. Deus tem vontade permissiva. Ele deixa as coisas acontecerem por causa, não da vontade dele, mas da vontade do homem. O homem deseja o mal e Deus permite que o mal venha sobre ele. Não é montanha. Por que Deus faz acontecer isso? Deixa a guerra acontecer, deixa a maldade acontecer. Não foi Deus que escolheu isso. É o homem. É o homem que diz que eu sou dono do meu nariz. É o homem que diz que quer ser igual a Deus. É o homem que diz que será como Deus. É o homem que diz que Deus não existe. Então não é Deus que escolheu isso. Foi o homem que escolheu isso. É o homem que escolheu isso. Mas o homem regenerado, o homem que recebe a Jesus, quando eu falo homem é a humanidade, tá, irmão? Eu sei que gente perturbando é só homem, não. É a humanidade, tá? A gente fala homem no sentido geral, genérico. Então, o ser humano, ele tomou uma decisão. Que decisão? Se rebelar contra Deus. E Deus mandou a salvação. Que salvação? Jesus Cristo. Então, todo aquele que foi ungido com a unção dos santos, recebeu a unção, está salvo. Não vai ser salvo, não vai ser, já está salvo. Se você recebeu a unção do santo, você já é salva. Glória a Deus por isso. Tá? E você tem dentro de você essa vontade de obedecer a Deus, o temor do Senhor. Tá? Você sabe que Deus ele é o Senhor de todo o universo e se submete a isso. Então é importante essa questão dessa unção aí que é derramada. Mas só para a gente fazer aqui uma analogia, uma comparação entre a unção que recebeu Davi e a unção que nós recebemos como servo do Senhor. Vai ver que tem uma importância muito grande também. Você é muito importante para Deus. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus.
Você tem o Espírito Santo morando dentro de você e você precisa manter esse Espírito vivo. De que adianta uma lâmpada linda, bonita, maravilhosa, se eu não tenho energia para que ela possa acender? Qual é a serventia desta lâmpada? Não serve para nada. E qual é a energia que vai fazer com que a nossa luz brilhe? É o Espírito Santo de Deus. Senão nós somos apenas uma lâmpada bonita, mas que não serve para nada. Por isso nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus. Por isso nós devemos buscar a presença de Deus. Então, Davi é um tipo de Cristo, para a gente chegar aqui nas conclusões, é um tipo de Cristo para nós devemos ter nele um tipo de Cristo. Então, Deus nos escolheu conforme o quê? O nosso coração. Não me pergunte mais, porque eu não vou entrar aí nesse mistério. Deus nos escolheu no nosso coração. E, para surpresa minha, de vocês eu creio também, Ele nos escolheu ainda quando nós estávamos lá no ventre de nossas mães. Você sabia disso? Ele não escolheu depois que você estava com 30, 40, 50. Talvez você tenha se convertido com 40, com 50, com 30, com 50. Talvez tenha sido. Mas Ele já tinha te escolhido quando você estava lá no ventre da sua mãe. Ele falou, aquela ali vai ser meu, vai ser minha. Já tinha escolhido lá no ventre de nossos pais e de nossa mãe. Então é importante a gente entender isso, né? Essa escolha de Deus, ela vem desde o ventre. E essa escolha não foi para que nós vivêssemos a nossa vida do jeito que nós acharmos que é melhor, porque senão nós não somos filhos de Deus. Eu vou viver minha vida do jeito que eu acho que é melhor, né? Ou vou comer, beber, né? Me regalar com as coisas desse mundo, então não tem espírito nenhum aqui, né? Não foi derramada nenhuma unção, a unção da salvação, a unção dos santos. Então, se nós recebemos essa unção, não foi mais para que a nossa vontade prevalecesse, mas para que a vontade de Deus agora passe a prevalecer na vida de cada um de nós. E isso é muito bom, porque nós temos rendição. É diferente daquela pessoa que não sabe para onde vai, não sabe o que quer, né? Fica buscando uma coisa ou outra. Nós sabemos o que nós somos, sabemos para onde nós estamos indo. E isso é muito bom. E glória a Deus por isso. Então, que Deus ele tem aí falado ao teu coração através desta palavra. Talvez você não saiba o caminho. Se você talvez tivesse que ir daqui para um lugar muito distante, vamos dizer, se tivesse para uma cidadezinha no interior, né, aqui do Rio de Janeiro mesmo, ou no interior lá da Amazônia, no interior lá do Nordeste, e você não soubesse qual o caminho, o que você ia fazer, né? Provavelmente, né, com a tecnologia que nós temos, você iria ligar o seu GPS e ele ia te dando a direção, né? Vira à direita, vira à esquerda, 300 metros, faça isso, faça aquilo outro, não é isso? O Espírito Santo, o GPS, ele fala e te bota em furada às vezes, né? Tanta gente aí que acontece coisas aí por causa do GPS. Mas o Espírito Santo é um GPS infalível, porque ele vai dizendo detalhadamente qual a direção nós devemos tomar para que nós não venhamos errar o caminho. Então, eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários, aquilo que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu vou só reforçar porque o senhor isso tudo, né? O senhor detalhou tudo muito direitinho. Logo aqui no blog, que ele fala, você fala da desobediência de Saul logo lá no início, né? E isso, quem é de Deus, realmente, quem é de Deus, ele não devia, pode até viver, mas a segunda coisa que você falou, que eu acho muito importante, acho que um pouquinho, senhor, é que nós olhamos o exterior, às vezes, nós infelizmente, nós julgamos pelo exterior e não olhamos o coração das pessoas. Mas para mim o mais importante
mais importante, que você falou agora nessa parte final da sua fala, porque Jesus, Davi tipificou Jesus, como o senhor bem disse, né? Ele, em obediência ao pai, ele defendeu as ovelhas do pai dele, né? Ele enfrentou o urso, o leão e depois ainda foi enfrentar o Golias, né? Então, Davi, nesse aspecto, né, por tipificar, não significa que era igual. E o que eu acho muito importante nisso tudo é que, mesmo tendo sido ungido e tudo mais, ele não deixou de ser um ser humano, não deixou de pecar, cometeu muitos erros e foi um rio de sangue na família dele. Deus não passa pano para ninguém. Então, por mais que Jesus viesse da linha humana, né, da descendência humana de Davi, nós somos pecadores e dependemos de Cristo. Então, isso é o mais importante. Vocês podem ver no livro de Reis, vocês vão ver que os reis se sucediam e todos pecavam em alguma coisa. Davi também pecou, Davi matou lá o marido da mulher que ele pegou, e como é que se diz? E a perfeição só se encontra em Cristo, porque Cristo não teve pecado, ele nasceu puro, morreu puro, ele não pecou. Então essa é a grande lição, né? Jesus pertencia na descendência humana, como o senhor bem disse, né? E mesmo tendo sido aí, como está falando aqui, né? O Espírito Santo se apossou dele, mesmo assim ele pecou. Mesmo assim ele pecou. Nós que somos selados pelo Espírito Santo, que passamos pela lavagem da regeneração, infelizmente nós pecamos. Por isso que nós temos que viver constantemente, lendo a palavra, nos arrependendo, passando pelo processo da santificação. Então, para mim, o ponto mais importante dessa mensagem é mostrar que o homem é imperfeito e Deus, como não se justifica, né? Como acontece a rebeldia dos judeus, mesmo sabendo que tudo aquilo que já estava aqui no livro de Samuel, tanto que o servo vem e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Ou seja, não é que ele fosse filho direto, ele era da raiz, né? E isso eu acho muito importante. Deus deu todos os sinais que o Messias viria da raiz de Davi. Ele foi mostrando todo o caminho até sair e mesmo assim ele foi rejeitado pelos seus. Eu acho isso muito importante, porque foi bom para nós, né? Então era isso que eu tinha a falar. O senhor praticamente só fechou tudo. Eu escrevi até umas coisas aqui para falar, mas o senhor falou tudo. Então eu só acrescentei, só reforcei esses pontos aí. Tá bom, pastor? Deus abençoe o senhor, a sua vida, a sua família e tudo que aprove a ele, que o senhor tomasse conta nessa terra. Amém. Obrigado. Glória a Deus, amém. Obrigado, irmão. Vamos então, queria anunciar aqui também, hoje é dia 1º, né? Dia 15, né? Dia 15 de março a gente fazer então a Santa Ceia do Senhor. Então anota aí no caderninho de vocês, sem ser o próximo domingo, o outro, né? Fazemos aí a Santa Ceia do Senhor. Você que já é batizado, está congregando, sabe discernir o corpo do sangue do Senhor Jesus, separa os elementos para participar da Santa Ceia, do pão e do suco. E você que ainda não passou por todas essas etapas, né? Participe do culto, ore conosco, né? E Deus vai lhe abençoar da mesma forma. Agora chegou o momento da oração. É aquele momento que nós vamos falar com Deus, é aquele momento que você vai colocar a sua vida diante do altar. Você que está passando por uma grande luta, uma prova, talvez na sua vida amorosa, né? Na sua vida sentimental, no seu casamento,
Você que está passando um problema familiar com filhos, pais, né? Sua parentela, pessoas que residem na sua casa. Você que está passando aí por problemas financeiros, profissionais, na sua empresa, no seu negócio. Você que está passando por problemas de saúde, né? Problemas sérios de saúde, que está precisando aí, que Deus abençoe, que Deus ministre um milagre, quem sabe até um milagre nessa situação. Seja qual for o problema, seja qual for a luta que você está enfrentando, você coloca agora diante de Deus em oração. Mas sempre nós orientamos em primeiro lugar, conforme o Senhor Jesus ele nos ensinou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Então Deus acrescenta em nossas vidas quando nós estamos buscando aquilo que é o mais importante, que é o reino de Deus, que é a presença de Deus em nossas vidas, que é a unção do Espírito Santo sobre nós. Então, não deixe de buscar isso em primeiro lugar. Buscar com fervor, buscar com vontade mesmo, todos os dias, né? Todos os dias. Você briga pelas outras coisas, você ora pelas outras coisas, você busca pelas outras coisas, mas não deixe de buscar pelas coisas espirituais, priorizando elas em nome do Senhor Jesus. O irmão Luiz vai fazer a oração agora, ele vai fazer uma intervenção geral, aquilo que Deus estiver dirigindo no seu coração, e você vai colocar também a sua oração, e nós vamos estar aqui orando, concordando com todos, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, vão estar com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, então vamos fazer a oração. O senhor já falou tudo também, não há necessidade de fazer preâmbulo. Então vamos orar todos, vamos colocar ali diante de Deus os nossos problemas, as nossas necessidades, as nossas angústias e aflições. E depois vamos orar pelo nosso Brasil que está precisando muito. Amado Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto e queremos colocar nas tuas mãos, meu Deus, todas as nossas necessidades, todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades. Nós não sabemos aqui que os irmãos que estão nos acompanhando, do que eles estão necessitando. Mas Tu é o nosso grande Deus provedor. O Senhor é o nosso grande Deus provedor. O Senhor já nos proveu Jesus Cristo para a nossa salvação. Então eu quero lhe pedir que o Senhor traga respostas aos nossos pedidos, traga respostas às nossas aflições e dificuldades. Responda-nos, Senhor, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Pode ser motivo de doença, uma família se separando, uma necessidade de emprego, um filho das drogas, nós não sabemos o que é. Mas em nome de Jesus, o Senhor é o Deus de toda a providência. E conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade, no seu determinado tempo, a resposta chegará. Eu quero lhe pedir que, enquanto essa resposta não chega, o Senhor ministre em nossos corações para que tenhamos paciência, para que tenhamos ouvidos atentos à tua voz. Eu quero agora, meu Pai, colocar nas tuas mãos o Brasil, te pedir que o Senhor livre o Brasil do caos social, do caos político, do caos econômico, do caos financeiro, que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria. Que o Senhor toque no coração dos nossos representantes legais, eleitos, para que venham servir a nós e não a se servirem de nós, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada. E também livre o Brasil do mal, da perseguição política, não permita que a liberdade de expressão seja perdida e livre o Brasil de toda ideologia nefasta. Liberta o Brasil de todo tipo de escravidão. Quero lhe pedir que o Senhor abençoe o povo do Estado do Rio Grande do Sul, que o Senhor traga alento ao povo de Minas Gerais, que passou por uma enxurrada, em nome de Jesus, traga alento, propicie para que a recuperação
de tudo que se perdeu, de todo o material, de toda a questão emocional, seja o Senhor a tratar no coração de cada um do teu povo lá de Minas Gerais. Eu também quero lhe pedir pelo povo do estado do Rio Grande do Sul, quero lhe pedir que o Senhor guarde, abençoe e proteja as pessoas que vão às igrejas, que vão aos presídios, as pessoas que vão aos hospitais e a outros países para levar a tua palavra. Por fim, eu quero lhe pedir que o Senhor guarde e proteja o Estado de Israel, principalmente agora, nessas semanas, e o mundo vive uma guerra. Então, em nome de Jesus, guarda o Estado de Israel, guarda-nos todos e nos conceda uma semana abençoada e que possamos meditar na escolha que o Senhor fez com Davi, essa promessa que ele fez, mas que nós possamos entender que a fragilidade de Davi e a dependência de Davi de Deus é a nossa fragilidade, é a nossa dependência do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus, e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aqui reunidos, né? Em nome do Senhor Jesus, e pedir a Ele também que abençoe essa semana que está se iniciando no dia de hoje. Então, feche seus olhos, olha o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela semana abençoada que nos concedeste, em nome do Senhor Jesus. Eu quero concordar com a oração que o nome nos fez, que cada irmão, cada irmã, cada vida que se dirigiu ao Senhor nesse momento colocou diante do trono da Tua graça. Seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conceda a cada um destes que estão orando comigo agora, as suas vidas, suas casas, suas famílias, tudo que estiver ligado a esta pessoa, um final de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença. Seja o Senhor a guardar, a proteger, a livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos de segurança, livra de todos os males, e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes da bênção, quero lembrar que teremos a Santa Ceia no próximo domingo. Glória a Deus. Estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe aí o teu restante de domingo, a sua semana. Que seja uma semana repleta das bênçãos de Deus, da presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.